Em outubro passado, minha esposa e eu acompanhamos o Elder Neil L. Anderson e sua esposa na abertura de terra do novo templo de Córdoba, Argentina. Como de costume, após a cerimônia, houve uma entrevista coletiva. Uma jornalista, que não era membro da igreja, comentou que notara que os maridos tratavam muito bem a esposa. Depois, inesperadamente, fez-me uma pergunta: isso é verdade ou ficção? Tenho certeza de que ela viu e sentiu algo diferente entre nossos membros. Talvez ela tenha percebido o desejo de nossos membros de seguir a Cristo. Os membros de todo o mundo sentem esse desejo. Ao mesmo tempo, milhões de pessoas que não são da igreja também têm o desejo de segui-lo. Recentemente, minha esposa e eu ficamos muito impressionados com o povo de Gana e da Nigéria. A maior parte não era de membros da igreja. Ficamos contentes diante do desejo de seguir a Cristo, expressado por muitos em nossas conversas, nas casas, nos carros, nos muros e nos cartazes. Nunca vimos tantas igrejas cristãs próximas umas das outras. Nós, membros da igreja, temos o dever de convidar milhões de pessoas como essas a virem e verem o que nossa igreja pode acrescentar às boas coisas que ela já tem. Qualquer pessoa, de qualquer continente, clima ou cultura, pode saber por si mesmo que o profeta Joseph Smith viu o Pai e o Filho. Qualquer um pode saber que o sacerdócio foi restaurado por mensageiros celestiais e que o livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo. Nas palavras de Enoque, justiça foi enviada dos céus e verdade brotou da terra para prestar testemunho do unigênito do Pai. O Salvador prometeu: ao fazer isso, lembremo-nos de que Ele ainda vive e continua a ser a luz do mundo, e que prometeu: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Duas características ajudam-nos a ver até que ponto nós o seguimos. Primeira, os seguidores de Cristo são um povo dedicado. Segunda, os seguidores de Cristo fazem convênios e os guardam. A primeira característica, que é de ter amor, foi provavelmente uma coisa que a jornalista de Córdoba percebeu nos membros da igreja. Seguimos a Cristo porque o amamos. Quando seguimos o Redentor por amor, seguimos o exemplo que Ele mesmo nos deu. Por amor, o Salvador obedecia à vontade do Pai em quaisquer circunstâncias. O Salvador foi obediente, mesmo quando, para isso, teve que enfrentar grande sofrimento físico e emocional. Mesmo quando, por isso, foi açoitado e desprezado. Mesmo quando, por isso, foi torturado por seus inimigos e abandonado pelos amigos. O sacrifício expiatório, que foi um elemento ímpar da missão do Salvador, foi a maior manifestação de amor de todos os tempos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Da mesma forma que Cristo seguiu o Pai sob qualquer circunstância, devemos seguir seu Filho. Se o fizermos, não importa o tipo de perseguição, sofrimento, tristeza ou espinho na carne que enfrentemos, não estamos sozinhos. Cristo nos ajudará. Suas ternas misericórdias podem nos tornar fortes sob quaisquer circunstâncias. Seguir a Cristo talvez signifique abandonar muitas coisas queridas, como fez Ruth, a Moabita. Sendo uma recém-convertida, por amor a Deus e a Naomi, ela deixou tudo para trás para viver sua religião. Talvez signifique resistir à adversidade e às tentações. Quando jovem, José foi vendido como escravo. Foi-lhe tirado tudo o que ele amava. Depois, foi tentado a deixar de ser casto. Ele resistiu à tentação e disse: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Seu amor a Deus era mais forte do que qualquer adversidade ou tentação. Hoje em dia, temos Ruths e Josés modernos em todo o mundo.
Quando o irmão Jimmy Olvera, de Guayaquil, no Equador, recebeu seu chamado missionário, sua família se opôs grandemente. No dia de sua partida, foi-lhe dito que, se saísse de casa, perderia a família. Com o coração partido, ele saiu. Durante a missão, a mãe lhe pediu que ficasse por mais tempo no campo, porque eles estavam recebendo muitas bênçãos. Hoje, o irmão Olvera serve como patriarca de estaca. O amor verdadeiro a Cristo dá-nos a força de que precisamos para segui-lo. O próprio Senhor demonstrou-nos isso ao perguntar 3 vezes a Pedro: "Amas-me?" Depois de ter afirmado em voz alta que o amava, o Senhor descreveu a Pedro as dificuldades que estavam por vir. Foi então que veio o chamado: "Segue-me." A pergunta que o Salvador fez a Pedro também pode ser feita a nós: "Ama-me?" Seguida do chamado a agir: "Segue-me." O amor influencia muito o nosso desejo de obedecer. O amor ao Salvador inspira-nos a guardar seus mandamentos. O amor por uma mãe, pai ou cônjuge também é capaz de inspirar nossa obediência aos princípios do Evangelho. A forma como tratamos as outras pessoas reflete até que ponto seguimos nosso Salvador no amor que temos uns pelos outros. Mostramos nosso amor a Ele quando paramos para ajudar outras pessoas, quando somos completamente honestos e justos em todas as coisas, e quando fazemos e guardamos os convênios. A segunda característica dos seguidores de Cristo é fazer convênios e guardá-los. Moroni enfatizou que é por meio do derramamento do sangue de Cristo, que está no convênio do Pai para a remissão de vossos pecados, que vos tornais santos sem mácula. O profeta Joseph Smith ensinou que, mesmo antes da organização desta terra, fizemos convênios no céu. Os antigos profetas e patriarcas fizeram convênios. O próprio Salvador deu o exemplo. Ele foi batizado para cumprir toda a justiça, por quem possuía a devida autoridade. Por meio do seu batismo, o Salvador testificou ao Pai que seria obediente e cumpriria todos os seus mandamentos. Da mesma maneira que na Antiguidade, nós também seguimos a Cristo e fazemos convênios por meio das ordenanças do sacerdócio. Fazer convênio é algo que milhões de pessoas que não são membros da igreja podem acrescentar às coisas excelentes que já têm. Fazer convênios é uma expressão de amor. É uma maneira de dizer-lhe: "Sim, eu te seguirei." Convênios incluem promessas, até mesmo a vida eterna. Todas as coisas trabalharão juntas para nosso bem se nos lembrarmos de nossos convênios. Eles precisam ser feitos e cumpridos para que plenamente recebamos as promessas neles contidas. Amar o Salvador e lembrar de nossos convênios vão ajudar-nos a mantê-los. Partilhar do sacramento a cada semana é uma forma de lembrar nossos convênios. Outra forma é ir ao templo com frequência. Lembro-me de um jovem casal na América do Sul que queria divorciar-se porque não conseguiam se entender. Um líder do sacerdócio aconselhou-os a irem ao templo e a prestarem atenção específica às palavras e promessas dos convênios ali feitos. Eles o fizeram e o casamento foi salvo. O poder de nossos convênios é maior do que qualquer desafio que venhamos a enfrentar. Aos membros que não são ativos na igreja, por favor, voltem. Participem da bênção, que é recordar-se dos convênios e renová-los por meio do sacramento e da frequência ao templo. Fazer isso é uma manifestação de amor que demonstra a sua disposição de serem verdadeiros seguidores de Cristo. Isso vai qualificá-los para receber todas as bênçãos prometidas. A quem não é membro de nossa igreja, convido-os a terem fé, a arrependerem-se e a qualificarem-se para receber o convênio do batismo na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fazendo isso, demonstrarão que amam o Pai Celestial e que estão dispostos a seguir a Cristo.
Testifico-lhes que somos mais felizes quando seguimos os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. À medida que nos empenharmos em segui-lo, receberemos as bênçãos do céu. Sei que as promessas do Senhor serão cumpridas à medida que fizermos convênios e os guardarmos e tornarmos-nos verdadeiros seguidores de Cristo. Presto testemunho do grande amor que Ele tem a cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.